Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui. Inovação, a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras, do Renato Cruz, publicado aí em 2011. Então estamos bem na época de um certo crescimento da economia brasileira, né? Do boom das commodities, né? Certo otimismo, né? Brasil na capa da revista The Economist, o Cristo Redentor decolando, estamos bem nessa época aí. Bom, Geoff Nicholson, que é da ex-vice-presidente da 3M, criador do Post-it, ele tem essa definição aí para inovação, né? Pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento. Inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Então, ele destaca que inovar não é a mesma coisa que inventar, né? Nem toda invenção ela vai significar uma inovação. Sempre pensando em inovação como aquilo que efetivamente transforma em dinheiro, ou seja, aquilo que vai para o mercado. Então, nós temos aí uma diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Tá? Esse texto do Science, The Endless Frontier, foi um texto logo depois da Segunda Guerra, do Vannevar Bush, que se tornou um marco aí da definição da necessidade do governo investir em pesquisa básica, né? Então, ele parte de um conceito de um modelo linear de inovação. Você faz pesquisa básica e isso vai para o mercado, linearmente, né? Esse modelo tem sido questionado, né? Então, aqui nesse livro, Donald Stokes, ele fala do chamado quadrante Pasteur. Então, ele mostra então, né, que você tem 4 tipos de inovações que podem acontecer. Tem inovações que trazem contribuição importante para a ciência, mas que não tem muita aplicação prática. E tem inovações que trazem contribuição para a ciência, que é o caso do Pasteur, da pesquisa do Pasteur, e também tem aplicação prática, né? O Pasteur ele pesquisou sobre produtos do álcool de beterraba e descobriu a degradação pela ação de micro-organismos responsáveis pela fermentação. E assim ele começou a desenvolver a teoria microbiana das doenças. Então, trata-se de um exemplo de pesquisa básica que foi inspirada por um objetivo prático. Aqui são os gráficos de PID do Brasil. Você vê que esses números têm se mantido mais ou menos em torno de 1%, 1,5% ao ano, né? Outros países conseguem ter aí índices maiores, até 3% de investimento do PIB, né? E o resultado desse investimento considerado baixo, né, do Brasil, né, são os índices globais de competitividade, né, do Fórum Econômico Mundial, em que o Brasil ocupava a posição 56 entre 133 países em 2010. Tá? Esse é o dado que o livro traz. Atualizando esse dado, em 2019, a posição do Brasil caiu ainda mais, caiu para 71, posição 71. O livro ele é bastante rico em exemplos, né? Isso que é muito interessante, um aspecto muito interessante do livro, que ele traz muitos casos de inovação de empresas brasileiras. Aqui tem 3 casos, né? Essa pomada para queimaduras, Dermacerium, do Laboratório Silvestre, do Polo BioRio, do Rio de Janeiro, é uma inovação. A Brasilata ganhou prêmios internacionais para um sistema de abertura de latas, o B+, aí, e que ele tem todo um projeto para você captar as ideias dos funcionários. A Santista Têxtil, ela lançou o NanoComfort, né? Tecido aí baseado em nanotecnologia. Todos exemplos de inovações de empresas nacionais. Aqui temos a Bematec,
uma empresa de automação comercial que nasceu em 1990 na incubadora tecnológica de Curitiba, a Intec. Ela foi criada por 2 alunos de mestrado e atualmente já conta com subsidiários nos Estados Unidos e Taiwan. Tem patentes depositadas. A WEG Motores é uma empresa que investe 2% do seu faturamento em P&D. Em 2019, a WEG e a Embraer firmaram um acordo de cooperação para o desenvolvimento de propulsão elétrica, né, nas aeronaves. Então, ou seja, vai tornar aviões com motores elétricos, né? Outro projeto da WEG é o veículo elétrico, feito em parceria com a Universidade de Santa Catarina. Trata-se do primeiro ônibus elétrico movido a energia solar, iniciativa do Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade de Santa Catarina, e que recebeu motores WEG. Então, são exemplos de empresas aí inovadoras brasileiras. Outro exemplo é a Embraer. Esse livro daí conta a história da Embraer. Tem o livro também do Osiris Silva, que conta a história da Embraer. O projeto do Bandeirantes foi um projeto de 68, feito por um francês, Max Holst. Em 1971, a empresa trouxe tecnologia italiana para produzir o Chavante. Em 1975, também licenciou tecnologia da americana Piper para desenvolver aviões. O projeto do Embraer EMB 170-190 foi um projeto de inovação aberta, tá? Onde abriu-se aí uma licitação com 58 fornecedores, dos quais selecionaram 13, e que envolveu aí 600 engenheiros, metade engenheiros da Embraer, metade dos fornecedores. O projeto total desse avião girou em torno de $1 bilhão, sendo que 1/3 desse valor foi bancado pelos fornecedores. Entre esses fornecedores nós temos General Electric, Goodyear, Honeywell dos Estados Unidos, Kawasaki do Japão, entre outros. Então, é uma empresa exemplo aí que começou lá com um Bandeirante e que licencia tecnologia, exporta, enfim, é um exemplo de inovação. Outro exemplo na área da Embrapa Soja, por exemplo, você vê aqui os gráficos de produtividade, você vê que a área cultivada aqui que aparece em vermelho quase que não aumentou muito, no entanto a produtividade e o rendimento aumentou bastante. Isso é resultado de várias pesquisas, a gente pode remontar desde a época da Angela Dobereiner, né, que inventou lá os adubos nitrogenados, né, economizando em fertilizantes, e mais uma série de pesquisas, né? O Brasil, em menos de 30 anos, passou de importador de alimentos a um dos maiores produtores mundiais, tá? Entre os maiores exportadores de grãos que existem no mundo, né? Você observa que o Brasil é o único país tropical, tá? O Brasil é o único país tropical. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina são todos países zonas temperadas, né? União Europeia. E isso é resultado da pesquisa que possibilitou abrir o cerrado para incluir na agricultura. A produção saltou, houve um salto de 23 bilhões de reais para 108 bilhões em 2006, isso de 96 até 2006. O Brasil responde por 1/3 das exportações de soja no mundo, dados de 2010. Tá? Então, as pesquisas da Embrapa possibilitaram que os agricultores do Cerrado terem 2 safras no ano. Tá? Um tipo de especial de pasto, a braquiarinha, foi desenvolvida na Embrapa. Ela produz 20 a 25 toneladas de capim por hectare, 3 vezes mais do que equivalente lá na África, o que aumentou em muito a produtividade. Enfim, até 1970, os solos do Cerrado eles eram considerados impróprios para a agricultura intensiva, e a Embrapa conseguiu reverter isso, um exemplo de inovação. Outro exemplo de inovação aqui desenvolvida em empresas
multinacionais, mas em subsidiárias multinacionais com centros de pesquisa aqui no Brasil. É o caso dos motores Flex. O motor Flex foi lançado em 2003 pela subsidiária alemã, né, Bosch, do Brasil. O Gol Total Flex foi o primeiro modelo com a nova tecnologia. Em 2006, a unidade brasileira da Bosch recebeu o certificado mundial, apontado como competência mundial no desenvolvimento de motores Flex. Inclusive, desenvolveu projetos de carros para o exterior. O C4 Citroën foi lançado na Europa e o projeto desenvolvido aqui no Brasil, na Volkswagen. Em 2018, a subsidiária brasileira da Bosch ganhou o Prêmio Mundial de Inovação. No Brasil, a tecnologia Flex foi desenvolvida a partir do conhecimento da tecnologia dos motores a etanol, que tem uma taxa de compressão mais elevada. Isso acabou se revelando um projeto Flex com melhor desempenho que os projetos Flex lá dos Estados Unidos, que partiram de motores a gasolina. Outro exemplo, a Rhodia, ela desenvolveu o fio de poliamida chamado Emana, tá? Com funções terapêuticas. Isso foi feito no P&D da Rhodia, em Paulínia, São Paulo. Um dos 5 centros de P&D de referência mundial no mundo. Outro exemplo é um projeto de nanotecnologia feito junto com o professor Gallenbeck, que está aí na foto. Uma embalagem de maior durabilidade na área de nanotecnologia para conservar alimentos. Então, exemplos de subsidiárias, né, multinacionais fazendo projetos de pesquisa aqui no Brasil. Outro exemplo aqui é esse aparelho celular da Motorola, que foi desenvolvido no Brasil. O Orkut é um outro exemplo, tá? Que ele foi desenvolvido por esse Orkut Bayurkoten, é um turco, que ele trabalhava na Google. E a Google tem um projeto de que os funcionários dediquem 20% do seu tempo para desenvolver projetos próprios. E nisso, o Orkut, ele desenvolveu o Orkut dentro da Google, do Brasil, um centro de pesquisa no Brasil. Aqui mais exemplos. A empresa Dixel, ela ganhou competência tecnológica na área de monitores de sinais fisiológicos e essa competência acabou sendo absorvida pela Philips, que comprou a empresa. O Albert Rosacker, fundador da Dixel, hoje é superintendente da Philips. Outro exemplo, a Aquan, ela foi formada por professores da UFMG, tá? Criaram um sistema de busca, todo BR. Em 2005, a empresa foi vendida para a Google. Outros exemplos. A Votorantim Novos Negócios, ela vendeu a Arelix e a Canaviales de Campinas, que tem tecnologia de sequenciamento genético na agricultura. Vendeu a empresa para a Monsanto por 290 milhões de dólares. Segundo Paulo Henrique de Oliveira, a FINEP investiu a fundo perdido 6,4 milhões de reais nas duas empresas, na Canaviales e na Arelix. Mas isso representa apenas 3% de investimentos da empresa. A maior parte dos investimentos foi feito pela Votorantim. Então, portanto, a maior parte não foi dinheiro, financiamento público, né? A maior parte veio do capital de risco. Em 2010, a Apax Partners, um fundo de investimento americano, anunciou a compra de uma brasileira, a Tvit, uma empresa brasileira que atua na área de tecnologia de informação. O negócio foi da ordem de $1 bilhão, a maior operação private equity realizada no Brasil até então. A empresa tem operações em 10 países da América Latina. Então, esses são exemplos de empresas inovadoras brasileiras que conseguiram uma capacitação tecnológica e atraíram o interesse de investidores estrangeiros. Aqui mais exemplo, né?
Aqui nós temos o exemplo do Romero Rodrigues, que ele foi um dos fundadores da Buscapé, foi criado na USP em 99, um site de buscas, né, para compras, né? E ele foi comprado pelo grupo sul-africano Naspers por 342 milhões de dólares em 2009, quando o Romero tinha apenas 31 anos de idade. Tá? Esse foi o terceiro maior negócio da internet brasileira na última década. Né? Sempre lembrando que o livro foi em 2010. Outro exemplo, a Cyclades, é uma empresa na área de redes. Ela foi criada na garagem lá de um bairro, lá Vila Olímpia, em São Paulo, em 88. E em 18 anos, a empresa já estava estabelecida nos Estados Unidos, com um faturamento de 60 milhões de dólares. Ela acabou sendo vendida para a americana Avocent em 2006. Tá? A empresa dava suporte a produtos de software baseado em Linux. Então, exemplos de inovação que atraíram o interesse de investidores estrangeiros. Outro exemplo de inovação atraindo investimentos estrangeiros, né, é a questão do petróleo, principalmente com a chegada do pré-sal. Isso atraiu muitas empresas a montarem laboratórios de pesquisa aqui no Brasil. Muitas se estabeleceram ali no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. Aí nós temos as fotos da Baker, da Schlumberger, da Siemens, enfim, tem várias empresas aí que se estabeleceram aí no parque. A multinacional FMC Technologies, ela produziu um sistema pioneiro, o separador submarino água e óleo, em operação no campo Marlim Sul, um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. O equipamento, que é único no mundo, permite a separação do óleo da água e da areia que vem misturados durante a extração. Outro exemplo, a empresa Ambidados, uma companhia de médio porte, também tudo isso no Parque Tecnológico da UFRJ. Ela desenvolveu a boia meteoceanográfica, utilizada para a aquisição de dados em tempo real em qualquer lugar do oceano, coletando os dados relativos à oceanografia, com fins de estudos do mercado offshore. A Schlumberger, multinacional de água e óleo, possui centro de pesquisa no parque, criou o cortador de diamante cônico, uma nova tecnologia que possui maior resistência ao impacto e abrasão em comparação com os cortadores tradicionais. O projeto englobou o desenvolvimento de 5 protótipos usando essa tecnologia. A empresa foi premiada com o prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2017, na categoria de Inovação Tecnológica desenvolvida no Brasil por empresa fornecedora brasileira de grande porte no segmento de petróleo, gás natural, biocombustíveis. Então, são empresas fazendo pesquisa no Brasil, empresas multinacionais. Aqui outros parques tecnológicos, o Porto Digital de Recife tem 130 empresas em 2010, a maioria de pequeno e médio porte, e também tem empresas como IBM e Microsoft instaladas lá no Recife. Ali essa ilha daí é onde está instalado o Parque Porto Digital do Recife. O Tecnopup também é uma área grande, com 70% das empresas instaladas são de pequeno e médio porte, mas você tem também a Dell, a Microsoft, a HP. E aqui embaixo, Parque Tecnológico de São José dos Campos, na área aeronáutica. O parque lançou o Nexus Corp, um programa criado para conectar startups e empresas de base tecnológica por meio de inovação aberta. Então, tem um programa de inovação aberta aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Aqui, para terminar, falo de 2 casos de empresas brasileiras que encontraram alguns entraves. A Aquamare, ela lançou uma tecnologia em nanotecnologia, o H2 Ocean, que para obter água potável foi uma tecnologia que foi exportada para os Estados Unidos, homologada em 2008 pelo FDA, quando até então ainda estava demorando, dependendo da autorização da Anvisa. Então, ela já estava sendo exportada e o produto aqui no Brasil ainda dependendo dessa autorização.
Outro caso aqui foi da empresa que desenvolveu o software, o middleware, né, que fica no meio das camadas lá de software, para projeto de TV digital no Brasil. Foi desenvolvido por uma equipe da PUC do Rio e da Universidade Federal da Paraíba, mas a TV digital começou no Brasil em 2007 sem o software, que se chama Ginga, sem o Ginga. Por quê? Porque eles descobriram que a versão homologada só tinha problemas, e a versão mesmo que foi homologada, ela só veio acontecer em 2010. Então teve esse atraso aí de 3 anos. E por que isso aconteceu? Porque eles descobriram que o projeto original, né, ele estava usando patentes da tecnologia MHP da empresa Via Licensing. Então, o Ginga tinha escolhido usar essa tecnologia MHP exatamente para garantir maior compatibilidade com as tecnologias internacionais. Mas não foi possível fazer o licenciamento e eles tiveram que refazer todo o projeto para substituir isso. Só conseguiram, então, em 2010. Então é isso, então. Muito obrigado, então.